Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém? Graça e paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Quando estão felizes, diga aleluia. Vira para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, e Deus vai falar com você, aleluia, glória a Deus. Como é bom estar aqui junto com os irmãos, adorando o nosso Senhor, cultuando a Deus. É maravilhoso estarmos aqui. Sabe que o culto, esse culto público, né, que nós fazemos, ele acontece aos domingos, onde todas as células se reúnem. Mas também cultuamos o Senhor nas nossas células. Você que não faz parte de uma célula, não perca mais tempo. Faça parte de uma célula em nome de Jesus. Mas também você deve viver uma vida, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Amém? Então, este é o nosso culto diário, você adorando ao Senhor, entregando a Ele a sua vida, o seu coração, os seus olhos, os seus pensamentos. Todo o seu dia você precisa de adorar, cultuar o Senhor. Amém, queridos? Pode colocar, por favor, aqui a palavra. Vamos receber uma palavra de Deus nesta noite. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, Videira Itaúna Oficial. Dá um joinha lá depois. Amém? Compartilhe com outras pessoas. Amanhã já estará disponível no YouTube, para você receber mais de Deus e que a mensagem possa alcançar mais famílias em nome de Jesus. Posso contar com você? Amém? Hoje Deus preparou um encontro com milagre, aleluia. O milagre é o próprio Senhor. Ele é o próprio milagre nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Então Deus te trouxe aqui para ter um encontro com milagre. Jesus é o milagre. Todo culto que nós viemos cultuarmos, celebrarmos, nós estamos tendo um encontro com Jesus. E Deus quer fazer na sua casa, na sua vida, de uma maneira extravagante, poderosa. Deus quer que você saia daqui transbordando do Espírito. Isso é uma decisão nossa, é minha e sua, de adorarmos o Senhor com todo o nosso coração. Como diz em Efésios 5,18, não embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Quando você abre a sua boca e adora a Deus, você é cheio do Espírito Santo. Você pode ser mais cheio do Espírito Santo. Eu posso ser mais cheio do Espírito Santo. Não há limites para nós. Coloque como prioridade da sua vida ser cheio do Senhor, para que os seus olhos sejam abertos, para que você veja a bondade de Deus todos os dias da sua vida. Hoje eu estava meditando em algo tão maravilhoso que passa despercebido aos nossos olhos, que é a alegria da salvação. Eu vi um cântico lindo que diz assim: Ele fez um caminho para mim por onde eu não poderia ir. Eu estava meditando nisso e agradeci muito ao Senhor, porque eu estava condenado, não havia mais solução para mim. Mas Ele veio ao meu encontro, Ele veio ao seu encontro. Ele teve um encontro com você e abriu os seus olhos. E agora o caminho está livre e aberto, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E Ele foi na frente, está preparando um lugar para nós. E quando Ele vier, nos levará para Ele mesmo, amém? Então eu estava meditando nisso. Às vezes falta alguma coisa para nós. No mundo temos aflições. Às vezes falta um valor financeiro para comprar aquilo que gostaríamos de comprar. Às vezes passamos por uma crise financeira, mas você pertence ao Senhor para sempre e nada pode te tirar disso. Isso deve alegrar o seu coração todos os dias.
que você é filho e estará com Ele na eternidade para todo sempre, porque Ele veio e Ele fez, Ele abriu o caminho, Ele é o caminho, e Ele se entregou por nós e nos deu vida eterna. Isso é suficiente para nós termos alegria todos os dias. Mesmo que venhamos ter perdas, ter problemas, nós nunca perderemos o Senhor, porque Ele não abre mão de você. Amém? Nada pode tirar das mãos dEle, diz o Senhor. Ninguém irá arrebatar você das mãos dEle. Isso é algo tão maravilhoso. Isso é extraordinário. Nós somos dEle para sempre. Amém, queridos? Vamos ler o que a palavra de Deus diz? Olha que diz em João 9, versículo 1 ao 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cegos? Olha que Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou enxergando. Aleluia! Ah, queridos, se nós fôssemos resumir a palavra de Deus, neste texto nós compreenderíamos o que Jesus fez por nós, quem Jesus é. Se nós formos resumir essa passagem, porque ela é um sinal para nós. Na verdade, todos os milagres do Evangelho de João é um sinal para mim e para você. Não é apenas um milagre histórico, não é apenas um fato que aconteceu, uma cura ou um milagre, é uma ilustração. Isso é prática. Isso fala da minha e da sua vida, amém, queridos? Fala a nosso respeito, porque nós éramos este cego. Nós éramos estes, porque Jesus nunca está parado. Fala para o irmão do seu lado, fala: Jesus nunca está parado. Você também não deve ficar parado. Aleluia! Jesus disse isso: meu Pai trabalha até agora, por isso também eu trabalho. Quantos são discípulos de Jesus? Então nós caminhamos nos mesmos passos, e nós somos chamados para fazer as obras que Ele fez, e obras até maiores do que Ele fez. Já parou para imaginar nisso? Que o Senhor te chamou para fazer obras que Ele fez, e obras maiores, e Ele te deu autoridade para que isso aconteça. Ele falou que: eis que vos escolhi e vos designeis para que vades e vossos frutos permaneçam. Mas também Ele disse que Ele nos chamou para pregarmos o Evangelho, para curarmos enfermos, e até mandou nós ressuscitarmos os mortos, expulsarmos os demônios, e nos deu autoridade para pisarmos em serpentes, cobras e escorpiões. Essa autoridade foi dada a você. Aleluia! Quantos foram batizados nas águas? Nós teremos batismo no mês que vem, aleluia! Glória a Deus! Teremos batismo para a glória do Senhor. Em Marcos 16:15 ele disse que ide pregar o Evangelho a toda criatura. É nosso chamado, pregar o Evangelho a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Então aquele que crer se batiza. Amém? O batismo não salva, mas quem crer, quem é salvo, batiza. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Ele diz, olha que poderoso:
expulsarão demônios, pisarão em serpentes, falarão novas línguas, expulsarão demônios, pisarão em serpentes, se beber algum veneno mortífero, não fará mal algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Está lá em Marcos 15, 16, 17. E os enfermos serão curados. Os sinais precisam seguir você. Amém? Você foi chamado para desfazer as obras do diabo e manifestar o reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Todos os dias Deus quer usar você para desfazer as obras do diabo. Amém? Para anunciar, para trazer o reino, manifestar o reino de Deus aqui. Então tome posse da sua identidade, do seu chamado de filho, de alguém que recebeu autoridade. Pergunta ao seu irmão, fala: os sinais estão te seguindo? Não precisa responder não, só pergunta. Os sinais estão te seguindo? Aleluia! Então a partir de hoje você vai colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai expulsar demônios durante a sua semana, aleluia! Numa segunda-feira você estará expulsando demônios, curando enfermos, glória a Deus! Nós vemos aqui então um homem cego de nascença. E é maravilhoso porque o Senhor nunca está parado e você também não vai ficar. O servo pode abençoar com água, por favor? Nós vemos Jesus caminhando. O texto começa dizendo o seguinte, olha: caminhando Jesus, amém? Ele viu um homem cego. Então o Senhor, Ele estava caminhando. Nós também estamos caminhando rumo ao propósito eterno de Deus. A maior vontade de Deus é que você seja transformado à imagem dEle. Se tiver que guardar tudo, se você tiver que priorizar algo, priorize ser cheio do Espírito. Você é cheio através da palavra, do louvor, da adoração e da oração. Quando você faz isso, você é transformado na imagem de Jesus pela contemplação. Quando você contempla a Jesus, você é transformado à imagem dEle, amém? Essa é a prioridade, é você parecer mais com Jesus. Quando você é cheio do Espírito Santo e parece com Jesus, você também caminha nas mesmas pegadas que Ele caminhou. Você pratica as obras que Ele praticou. Você faz obras que Ele fez e obras maiores. Nós vemos o apóstolo Pedro fazendo obras que Jesus fez e obras maiores. A sombra de Pedro curava. Os lenços e os aventais do apóstolo Paulo curava. Não é obras maiores? Filipe foi transladado ao pregar o evangelho para o eunuco e após batizá-lo nas águas, ele foi teletransportado. Olha que milagre extraordinário. O corpo dele desapareceu em um lugar e apareceu no outro, porque Jesus ainda está caminhando. Ele não apenas caminhava, mas o Senhor continua fazendo as obras agora através de você. Nós fomos chamados para continuarmos as obras de Jesus. E é por isso que Atos dos Apóstolos não tem fim no livro de Atos. Não tem um final, não tem uma conclusão, porque você também terá os atos dos irmãos da Videira Itaúna, aleluia. E vão falar quais foram os atos. Expulsaram demônios. Vão falar que a Renê curou enfermos, aleluia, em nome de Jesus. Vai falar que a dona Jovem expulsou demônios em nome de Jesus. É os atos dos irmãos desta igreja, porque Jesus está caminhando, Ele nunca fica parado. Então, caminhe também nas mesmas pegadas, nos mesmos passos que Jesus caminhou. E é interessante que Jesus fala que Ele viu um homem. Ele não viu apenas um cego, Ele viu um homem. As pessoas querem rotular-nos. Ele olha para você e apenas vê a sua atitude. As pessoas olham para você e vê os seus comportamentos. As pessoas te observam e vê as suas falhas. E geralmente vê mais falhas do que qualidades. Os olhos estão treinados para enxergar mais defeitos e não enxergam qualidades das pessoas, já percebeu? Mas conosco não será assim. Nós veremos as qualidades primeiro, amém? Antes de Jesus ver que ele era apenas um cego,
ele viu ali um homem. Porque em meio a 7 bilhões de pessoas, Deus, Ele olha para você diariamente. Diariamente. Os olhos do Senhor nunca se afastam de você. Sabe qual que é a mentira do diabo? É que Deus te abandonou. É que no momento de crise, de dificuldades, parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Parece que o Senhor está muito ocupado e não consegue ver coisas simples no seu dia a dia. A dificuldade é de nós crermos que o Senhor, você é único, é singular. Você não é apenas mais um número de CPF com combinações de 11 dígitos. Não. A sua digital ela é específica. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe os mais profundos dos seus pensamentos. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. E Ele percebe cada choro, cada lágrima sua no travesseiro. Ele está vendo as suas dificuldades. Ele está vendo as suas orações. Ele está vendo os seus problemas. Assim como Ele viu aquele homem, Ele não viu apenas um cego, mas Ele viu um homem. Todos os dias quando você dorme, quando você se levanta, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Quando você se deita na sua cama e às vezes você não consegue dormir, rola de um lado para o outro com insônias e crise de ansiedade invade a sua alma e preocupações, porque no dia seguinte você tem contas para pagar, você tem muitas demandas para resolver, e aí a insônia vem te incomodar durante a noite. O Senhor está vendo. Ele está vendo tudo. Mas quando nós não lançamos a Ele a nossa ansiedade, as nossas preocupações, nós não descansamos. O desafio é: lança sobre o Senhor. Fala para Ele tudo que está tirando a sua paz. Os seus medos, os seus receios. Aquele homem, ele era um mendigo, porque todo cego era assim. Eles tinham uma capa como autorização. É como alguém deficiente físico ter uma carteirinha para ele parar nas vagas específicas. Os cegos também, eles tinham uma capa com autorização do Estado. O Estado, na verdade, de Roma, né? Que era o que dominava os judeus, para poder pedir esmolas. O Senhor, Ele sabe cada um dos seus problemas. Mas enquanto você não lançar a Ele os seus medos, as suas ansiedades, as suas demandas, as suas crises, se você não apresentar a Ele, você fica com um fardo pesado. Você fica com um fardo muito pesado sobre você. Mas quando você lança a Ele os seus medos, as suas dores, os seus problemas, como diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. O Senhor viu aquele homem e veio para trazer vida, para trazer mudança na casa dele. Por que retrata a mim e a você? Porque nós éramos estes. Como diz Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós éramos um povo, nós éramos cegos como aquele homem. Aquele homem nunca enxergou as cores de um arco-íris, nunca enxergou a beleza de uma paisagem, as cores das flores, nunca enxergou o sorriso de uma criança, nunca enxergou e viu a beleza dos pássaros, nunca pôde contemplar nada, nem mesmo talvez a sua esposa, se ele tinha esposa. Nunca conseguiu olhar no rosto de alguém. E hoje eu estava meditando essa palavra, eu agradeci tanto ao Senhor, porque eu tenho os olhos perfeitos, consigo enxergar de uma maneira perfeita, pelo ar que eu tenho. Porque quando a gente passa por crises, por problemas, a nossa tendência é apenas ficar olhando para os problemas e não olhando para as qualidades, para os benefícios que o Senhor tem trago a nós. Por isso que haja sempre gratidão no nosso coração. Uma das maneiras de ser cheio do Espírito é também ser grato.
como completa em Efésios 5,18, não apenas cantando e salmodiando ao Senhor, mas sendo grato ao Senhor por todas as coisas. Quando somos gratos, nós somos cheios do Espírito Santo. Aquele homem nunca pôde enxergar coisa alguma. Olha que muita graça que nós temos de poder vermos, não é verdade? Coisas que passam despercebido todos os dias. A gente, na correria do dia, não conseguimos ver a beleza das coisas. Mas aquele homem, tudo era único para ele. Nós também estávamos cegos. Não apenas cegos, éramos mudos e surdos. Estávamos indo a um abismo profundo. Ninguém poderia nos alertarmos. Ninguém poderia nos dar uma sacudida e falar: ei, não é este o caminho. Não é para lá é morte. Para lá é queda, é um abismo profundo. Ninguém poderia fazer. Mas assim como Jesus veio ao encontro daquele homem, Ele também veio ao nosso encontro e abriu nossos olhos, porque nós éramos alguém que estávamos em trevas, mas nós vimos uma grande luz, nós enxergamos o Senhor. Ele diz aqui em João: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém, queridos? Ele está aqui, Ele está no meio de nós, Ele é a luz, nós enxergamos, nossos olhos foram abertos, agora nossa vida foi transformada, tudo que nós precisávamos de receber, nós recebemos. Ele é o nosso pastor e nós não teremos falta de nada. Amém? Porque nós temos Ele. Se nós temos o Espírito Santo, nós somos completos, nós somos inteiros. Temos crises, temos dificuldades, enfrentamos problemas, desafios. Sim, tem de bom ânimo, Ele está conosco. Amém? Agora a alegria é, Ele abriu os seus olhos, Ele abriu os meus olhos. Ninguém poderia fazer, mas Ele fez. Éramos para estarmos condenados, talvez morreríamos condenados, morreríamos no inferno, mas Ele veio ao encontro para nos salvar. Ele veio abrir nossos olhos. Sabe, quando você está confuso, sem saber qual direção a seguir, Jesus, Ele vem para abrir os seus olhos e te mostrar o caminho. O Espírito Santo, Ele guia você em toda a verdade. Ele está vendo os seus problemas no seu casamento. Ele está vendo as suas crises na sua alma. Ele está vendo os desejos mais profundos do seu coração. Amém, queridos? Ele está vendo, como diz 2 Coríntios 4,4, nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós também éramos assim. O demônios tem trabalhado, Satanás tem trabalhado todos os dias para manter as pessoas cegas, mas também para cegar a igreja. Porque enquanto você não percebe quem você é em Cristo, a autoridade que você recebeu, o poder que você foi batizado, se você não percebe o que Deus te deu, você ainda fica sempre num estado de vítima. Num estado de alguém que está sempre acuado num canto. E o diabo, ele percebe, é como um cão. Né? Você vê um cão feroz, se ele percebe um medo em você, ele tenta te intimidar e tenta te atacar. Quando o diabo percebe que as pessoas estão andando com medo, sem saber quem elas são, porque o Senhor te chamou para dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais que rastejam sobre a terra. E nenhuma obra do inferno lhe causará dano algum, porque maior que está em você do que o que está no mundo. E as pessoas não estão percebendo, estão cegas, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. As pessoas não estão percebendo quem é Jesus. Começa a contemplar Jesus e você vai se encontrar. Começa a ver quem Jesus é e você será transformado. Se você vê o que Jesus fez na cruz através do Evangelho, você verá também a autoridade que foi concedida a você.
Quando você, nas Escrituras, adora ao Senhor, você vai perceber o seu propósito. E a sua vida fará sentido. A sua vida terá alegria. Tem pessoas que conquistam muitas coisas, como o Daí bem disse aqui na palavra de oferta, assim como Salomão conquistou tantas coisas, mas havia um vazio profundo no coração dele. Tudo era vaidade, nada pôde supri-lo. Foi o homem mais rico em toda a face da terra, que tinha tudo aquilo que ele precisava, havia sobre ele, mas nada poderia o suprir. Se nós enxergarmos Jesus, se nossos olhos foram abertos, já foi aberto uma vez, porque agora encontremos a salvação, nós não poderíamos vê-lo, Ele que abriu nossos olhos. Se não fosse Ele, jamais iríamos até o Senhor. Uma vez que somos povo de propriedade exclusiva dEle, uma vez que somos filhos, nossos olhos também têm que continuar a ser abertos, para que agora você veja o poder de Deus, para que os seus olhos vejam a eternidade. Sabe por que tantas pessoas estão desesperadas, aflitas? É porque elas só enxergam as coisas deste mundo, só espera receber de Jesus aqui, só observa o governo, a economia, e se frustram. Olha a aparência, aquilo que estão vendo, por mais que seja um fato, enche o coração de medo, de incredulidade, de desespero, porque está andando por vista ainda. Mas nós somos os da fé. Nós não andamos pelaquilo que nós vemos, nós andamos pelaquilo que nós cremos. Posso ouvir um amém? Um paradoxo falando de um outro cego. O cego Bartimeu foi o primeiro a enxergar Jesus, porque ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo sendo cego, ele enxergou quem era o Senhor. Aquele homem, ele também pôde compreender que Jesus era o Messias, que ele era o Salvador e o enviado. Como estou compreendendo a palavra de Deus? Segundo, porque com Jesus sempre há uma alternativa inesperada. Aleluia! Isso é maravilhoso. Sabe, que bom que o Senhor veio ao seu encontro e ao meu encontro. Que alegria, porque tem tantas pessoas hoje que estão nas trevas ainda. Os olhos ainda estão fechados, mas os seus olhos foram abertos. Amém? Isso basta. Isso é suficiente. Que bom que Ele caminhou em sua direção, porque nós não poderíamos ir até Ele. Que bom que Ele largou a sua glória, abandonou todas as coisas e veio ao nosso encontro. Isso é algo extraordinário. Mesmo sendo rico, se fez pobre, para que em nós fôssemos ricos. Sabe, querido, Ele nos achou quando nós estávamos perdidos, porque nós não sabíamos o caminho para casa. Agora nós somos dele eternamente. Como diz em João 9:2, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Colocaram Jesus, queriam encurralar Jesus. Deram apenas duas opções para Jesus. E é interessante porque as pessoas, elas na sua limitação, na sua cegueira, no seu desespero, de ansiedade, eles dão opções para o Senhor como se houvesse apenas as opções delas. Os pensamentos deles são maiores que os nossos. Assim como a terra é maior, assim como os céus está além, está acima da terra, os pensamentos deles, os caminhos deles está acima dos nossos. Tem pessoas que só veem algumas opções para mudar a sua vida. Ou foi ele que pecou, ou foi os seus pais que pecaram. Sempre
quer culpar ou achar o culpado para resolver o problema, como se fosse resolver alguma coisa. Olha para cá. Não importa quem for o culpado, o importante é que o Senhor sempre é a nossa solução. Sabe o que o diabo tem colocado no coração de muitas pessoas? É que está intimidando, está acabando com a fé das pessoas, é porque elas pensam assim, o diabo coloca na mente delas: Deus vai te socorrer, porque por algum motivo, igual os nossos irmãos, né, muitos irmãos que estão no Rio Grande do Sul, veio uma catástrofe sobre eles, veio uma calamidade sobre eles, eles não estavam esperando. E aí as pessoas pensam que Jesus socorre somente casos que a circunstância veio de uma maneira ruim. Mas e os problemas que as pessoas procuraram com as próprias mãos? E o endividamento que ele fez por falta de sabedoria e gastou mais do que devia, e agora ele se encontra endividado. As pessoas pensam, o diabo coloca na mente delas, que este caso Jesus não vai resolver, porque se ele entrou no buraco, agora ele sai de lá sozinho. Se ele arrumou confusão, agora ele deve sair. E as pessoas só clamam Jesus em casos que parece que não tem culpado nenhum. Ninguém foi o culpado, aí Jesus vai socorrer. Mas quando ele é o culpado, quando nós erramos, mesmo assim, mesmo que você arrumou problema, mesmo que você endividou, mesmo que você arrumou o problema, como diz, sarna para se coçar, ele vai ao seu encontro a si mesmo. Ele vai te socorrer a si mesmo, porque isso é graça. Amém? Mesmo que o filho pródigo sai, o Senhor vai conduzi-lo ao caminho de volta. O arrependimento vai vir sobre ele, os olhos deles vão cair em si, mesmo quando você é o culpado, o Senhor nunca vai te abandonar. Mesmo que foi erro seu, mesmo que foi erro de alguém, não importa quem foi o erro, a solução é: Jesus está indo ao seu encontro. Amém? Hoje Ele está tendo um encontro com você, para trazer mudança, para tirar os seus problemas, as suas crises, para trazer solução para os seus dilemas. Posso ouvir um amém? Amém. Nós muitas vezes agimos assim diante dos problemas, nós achamos que descobrir quem é o culpado vai resolver alguma coisa. E aí quer culpar a esposa, quer culpar o marido, quer culpar os filhos, porque se você não tivesse feito isso. Esse é o síndrome de Adão. Culpou a Deus porque foi a mulher que o Senhor me deu, que comeu, e também eu pequei. Percebe? Queria transferir para outra pessoa. Mas a questão é: qual é a origem da cegueira deste homem? Não foi os seus pecados, nem também foi o pecado dos seus pais. Porque isso é muito comum, era muito comum, como diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Olha que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. No Velho Testamento, o Senhor visitava os filhos por causa da iniquidade dos seus pais. E por isso que os discípulos perguntou: foi ele ou foram os seus pais que pecou para que ele fosse cego? Porque as pessoas entendiam, porque a lei diz o seguinte: você está vivendo o que está vivendo hoje porque você errou. A sua vida está assim é porque você viveu uma vida sempre no pecado. Isso é acusação. Não importa o seu passado. O importante é que o Senhor está indo ao seu encontro hoje. Não importa o que você fez ontem. Eu sei que você não orou como gostaria de orar, porque também eu não orei como eu gostaria de orar. Eu não li a Bíblia como eu gostaria de ler. Eu queria ter lido mais. Eu queria ter orado mais. Mas isso não muda o amor de Deus por mim e por você. E não muda o que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Amém, queridos? Deus não está zangado com você.
Os olhos deles estão atentos ao seu clamor. Os ouvidos deles estão ouvindo o seu clamor. O Senhor, Ele te ama e Ele anseia revelar a você coisas maravilhosas. Ele quer te conduzir a um caminho de plenitude, de bênçãos, de alegria, para que você viva aqui na terra como é nos céus, amém? Ele quer te levar a viver o reino aqui, então não há limites para você. Que os nossos olhos venham estar na eternidade, que nós vamos enxergar o coração do Senhor, que nós venhamos ver como Ele vê, que nós venhamos sentir o que Ele sente, para que nós venhamos viver nos céus, na nossa casa, que a sua casa seja uma embaixada dos céus, que o seu trabalho seja uma embaixada dos céus, e lá você vai trazer a cultura do reino. Quando você é cheio do Espírito, seus olhos são abertos, você contempla o Senhor, dentro de você fluem rios de águas vivas, e pessoas serão transformadas através da sua vida, da sua casa. Posso ouvir um amém? Por isso não importa a origem do problema, não importa se foi você, se foi seu pai, não importa quem foi o culpado, mas no versículo 6 de Êxodo, capítulo 20 diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Porque a lei é assim: os que me odeiam, eu visito os filhos por causa da iniquidade dos pais, mas os que me amam, também há misericórdias. Olha, até 1000 gerações. Mas a questão é, o nosso amor por Jesus, ele é volátil, ele tem altos e baixos. Tem dia que nós amamos mais, mas tem dia que nós amamos menos. Quantos é assim também? É assim com você também? Ou é só comigo? Como eu queria de amá-lo sempre como Ele me ama. Mas agora, o que o Senhor diz para você é: volte-se ao primeiro amor. E qual que é o primeiro amor? Ele te amou primeiro, e por isso nós o amamos. Se você parar para meditar no quanto o Senhor te ama todo dia, o seu amor vai crescer mais e mais por Ele. Amém, queridos? Mas é interessante que Jeremias 31, 29 diz: naqueles dias, qual dia? Nos dias da graça, hoje. Francelina ministrou hoje, né, Francelina, no curso Maturidade no Espírito, para a glória de Deus, sobre a velha e a nova aliança. O que estava na velha, o que está na nova. O que nós lemos aqui era na velha, que visitava nos filhos por causa do pecado dos pais. Mas aqui naqueles dias, nos dias da graça, já não dirão: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotarão. Já não vai dizer isso mais, porque era assim no Velho Testamento. Os pais comiam, é um ditado, né? Os pais comiam uva verde, mas eram os dentes dos filhos que ficavam embotados, né? Desbotados, perdiam-se os malte. Mas não será assim hoje. Hoje nós estamos no tempo da graça. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus quer revelar a glória dele através da sua vida. Amém? Deus está usando esse momento seu de problemas, de crise, de dificuldade, está transformando para que Ele seja glorificado. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim: como que ele pode ficar de pé? Como que ele fica assim? Como que ele tem alegria? Como que pode ele estar desse jeito? Olha os problemas que ele está enfrentando, olha a casa dele, olha as perdas, olha os prejuízos. E as pessoas vão glorificar a Deus, porque na dificuldade também há testemunhos. Testemunhos não só de vitória, de bênçãos. Em problemas, a nossa atitude, como nós servimos a Deus em momentos de crise, glorifica a Deus. Amém, queridos? Isso glorifica a Deus. Isso é maravilhoso porque o Senhor quer manifestar a glória dEle. O Senhor usou a situação daquele homem que era cego para que Deus seja glorificado. Deus está mudando a sua história, a sua casa, os seus desafios, os seus problemas, as suas crises. Deus está vendo o seu choro. Ele tem colhido as suas lágrimas em oração. Ele tem visto os seus clamores e Ele está caminhando. Ele não está parado.
Ele está indo ao seu encontro nessa semana para fazer um milagre na sua casa. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Assim, por favor. O controle falhou. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor também. Tem pessoas que pensam assim: a mulher está com problema no casamento, ou o marido. Aí ele fala, ou ele sai de casa ou eu saio. Aí ele coloca duas opções, como se existisse só apenas essas duas. Não, Deus não quer que nenhum nem outro saia, mas que Ele restaura a sua vida, a sua casa, que Ele restaura o seu casamento. Tem pessoas que pensam assim: ou meu filho vai ser preso, ou ele vai morrer. Olha a palavra de maldição. Nenhum dos dois. Já viu que os filhos estão nas drogas, os filhos estão no tráfico, os filhos estão envolvidos na criminalidade. Aí a palavra da mãe é: eu prefiro que meu filho seja preso, porque se ele continuar solto, ele morre. Já vi muitas mães falando isso. Mas não tem outra opção, tem a terceira opção. Nem ele, nem seus pais pecaram. Há uma outra opção: a salvação, a vida eterna, a alegria. Tem pessoas que pensam: ou eu consigo um empréstimo, ou meu nome vai para o SPC, Serasa, ou dar busca e apreensão no meu veículo, ou eu vou receber uma carta da imobiliária de despejo, porque meu aluguel já passou das 2 mensalidades atrasadas. Aí entra desespero e quer trazer um empréstimo. Mas o empréstimo não é a solução. Cadeia não é a solução para a morte. Sair de casa não é a solução para o casamento. Jesus é a solução, amém? Ele é a solução de todos os nossos problemas. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! E aí houve então a mudança. A mudança muitas vezes produz, além de produzir em nós uma sensação ruim, produz dores, desconfortos. Pensa bem o que Jesus fez. Ele trouxe a origem de Gênesis 2, quando ele pegou um punhado de terra, cuspiu, colocou nos olhos daquele homem. Imagina o desconforto. Imagina o desconforto, muita areia nos seus olhos, entrando nas suas pálpebras, né? Imagina como é que é desconfortável, é doloroso. Teve outros cegos que o Senhor apenas colocou as mãos e voltou a enxergar. Muitas outras curas, Jesus apenas declarou uma palavra, mas para este houve um processo. Porque a palavra de Deus, no primeiro momento, ela traz desconforto para mim e para você, mas produz mudanças, amém? Mudar o estilo de vida é desconfortável. Não é assim? O Lucas e Abel mudou, né, Lucas? Estava lá ajudando eles também. É desconfortável mudar. Por que é desconfortável? Tem que desmontar tudo, montar de novo, embalar, depois mudar e dorme tarde e fica o dia inteiro arrumando as coisas. Mas depois vem a recompensa, não é? Alívio. Consegui. Porque é ruim você estar muito tempo querendo resolver um problema e não consegue resolver. Parece que as portas estão fechadas. Há um desconforto. Mudança traz desconforto. Toda mudança produz desconforto. Aquele homem então estava enfrentando um momento de mudança. Saindo de um estado para um outro, de cego agora para aquele que enxerga. E aí é interessante que houve desconforto, houve areia nos seus olhos. Areia nos seus olhos. E além disso mais, ele teve que ir até um lugar e lavar-se. Parece que para este foi mais trabalhoso. Parece que para este o processo foi mais difícil. Assim como Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Não é verdade? Para ser curado da lepra. Às vezes também conosco, o Senhor vai estar te conduzindo num caminho que no primeiro momento é desconfortável, mas vai trazer alegria para você. O Senhor já tem abrido os seus olhos e está te falando: faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Vai trazer dor? Sim. Terminar um relacionamento que não é da vontade de Deus é doloroso? É doloroso, mas é a cura para ter os olhos abertos. Não é verdade?
Dizer um basta, às vezes, de um emprego, sabe, para mudar para o outro é desconfortável, mudanças é desconfortável, mas é o caminho que o Senhor está fazendo nesses dias para algumas pessoas. Faça algo. E é interessante que ele diz para ele lavar-se no tanque de Siloé. Estou terminando. A palavra Siloé significa enviado. Quando você lê a palavra de Deus, ela traz um desconforto para você. Se você vai até Jesus, os seus olhos são abertos. É necessário também ir até as fontes das águas. Jesus é a fonte das águas. Quer ter uma mudança? Quer ter os olhos abertos? Quer ver Jesus? Sai da zona de conforto. Vai doer no primeiro momento, vai ser desconfortável, mas também vai até Jesus. Vai até a fonte das águas e você verá mudança. E ele voltou enxergando. Ele foi, lavou e voltou enxergando. A mudança está apenas um passo de você. Amém, querido? O Senhor está abrindo os seus olhos em nome de Jesus. Terceiro e último, sua vida jamais será a mesma. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Sua vida jamais será a mesma. Por quê? O milagre gera transformação que te deixa você irreconhecível. João 8, 9, versículo 8 diz assim: então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Então você vê que o estado dele era de pedinte. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Uau! Ele ficou irreconhecível, porque teve os seus olhos abertos. Os vizinhos falavam, é aquele o cego que pedia esmola. O outro, não, parece com ele. Mas ele dizia, sou eu. Eu sei o que o Senhor fez comigo. Porque quando Deus opera um milagre, você fica irreconhecível. Amém? A mudança, você será parecido, você parecerá mais com Jesus. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer, não é a mesma pessoa mais. Como ela mudou. Como que seus hábitos mudaram, como que seu temperamento mudou. Era alguém estressado, era alguém de pavio curto, mas agora ele é manso. Não é manso como um pardal não, tá? Não é manso de explorador não, é manso de alma, aleluia. É alguém tranquilo, sereno, sábio, calmo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os seus olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Glória a Deus. Olha, e diz ainda, aonde está ele? Ele disse, não sei. Nós vemos então que houve milagre. Toda vez que o Senhor tem um toque especial para você, você vai enxergar diferente e as pessoas vão te ver de uma maneira diferente. Outra coisa que nós vemos também é que levaram até os fariseus para mostrar, o que estava cego. E era dia de sábado que o Senhor fez o milagre. Então o fariseu, por sua vez, perguntaram-lhe como chegaram a ver. O que ele respondeu, aplicou lodo em meus olhos, lavei e agora eu estou vendo. Você não precisa saber teologia para evangelizar. Fala o que Jesus fez na sua vida. Apenas fala o que ele fez na sua casa. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era pecador, agora eu fui justificado. Eu era escravo do pecado, eu era um alcoólatra, eu era um viciado, eu era assim. Hoje eu sou filho, nova criatura, amém? Então, queridos, você ficará irreconhecível através do milagre. Olha, isso é maravilhoso que depois mandaram chamar então seus pais com medo. Pergunta a ele, já tem idade, ou seja, já era mais de 30 anos. Mas ele confessou o Senhor. Ele disse, os fariseus disseram, como que homem pecador faça isso? Ele disse, ele não é pecador, ele é homem de Deus. Porque o homem pecador não pode dar vista ao cego de nascença. Jesus fez um milagre que apenas Deus poderia fazer, que é criar o que não existe.
Deus lembrou de Gênesis 2, quando o homem foi feito do pó da terra. Deus também pegou o pó da terra, misturou um barro ali e colocou algo, fez criar algo que não existia. Outra coisa, o milagre nos dá a revelação de quem é Jesus. Ele diz em João 9,10, perguntou: como foi aberto os seus olhos? Ele disse: foi um homem chamado Jesus. Foi ele que fez isso. Depois ele teve revelação de que Jesus também, o milagre gera em nós um testemunho. Lá na ressurreição de Lázaro, as pessoas falavam: Jesus fez dar vista a um cego, não pode também ressuscitar Lázaro? A notícia dele chegou até a aldeia de Marta e Maria. Este homem foi conhecido pelo seu testemunho. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Este homem cego percebeu que foi curado. Você também foi curado da cegueira espiritual. Sabe, você agora precisa de testemunhar quem fez isso com você. Foi Jesus que abriu meus olhos. Foi Jesus que salvou a minha vida. Foi Jesus que mudou meu casamento. Foi Jesus que abriu uma porta de emprego. Amém? Sabe, foi Jesus que mandou ir até o Espírito Santo. E quando eu fui no Espírito Santo, eu fui transformado. O tanque de Siloé significa o Espírito Santo. Vai até Ele e você voltará vendo quem é Jesus, vendo quem você é, vendo os milagres do Senhor. Amém, queridos? Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Somente Ele pode abrir os olhos daqueles que estão em densas trevas e fazer a sua luz brilhar. Em nome de Jesus, quero orar nesta noite para que os seus olhos sejam abertos, para que você venha ver a autoridade que você recebeu. Mas também eu quero orar, se você está desesperado, angustiado, que você venha ver que o seu Deus cuida de você.